Que foi, mano? Tá gravando. Ah, já tá gravando? Já. Foi mal. Salve, salve, meus caveiras de todo o Brasil. Por cá, professor Túlio Queiroz. Estava curtindo aquele pagode, distraído, de buenas. Mas agora você está dentro do canal Método Cavernoso. De antemão, sem mais delongas, peço para você encarecidamente do fundo de minha alma que você possa se inscrever no canal, pai. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E você já sabe, né, bebê? Quer aprender sem soço, vem pro Método Cavernoso. Hoje vamos falar sobre essas duas suítes, ó. Microsoft Word e o LibreOffice Writer. Relacionado a quê, professor, propriamente dito? Ó, relacionado à ideia de seleção de texto, certo? Professor, isso é importante? Ah, estuda não, pra tu ver. Seleção de texto. Já que a gente tem dois carinhas responsáveis pela edição e manipulação de textos, a gente tem de saber como que seleciona esses textos. Vamos começar com o tal do Microsoft Word, certo? Vamos começar com o tal do Microsoft Word. O que é que a gente tem aqui, professor? Vamos lá. Quando a gente fala dentro do Microsoft Word, a gente vai ter o tal do clique simples, o tal do clique duplo e o tal do clique triplo. Vamos lá, colocar isso aqui, ó. Clique simples. Nós vamos ter aqui, ó, o tal do clique simples. Nós vamos ter aqui, ó, o tal do clique duplo. E nós vamos ter aqui o tal do clique triplo. Show de peteca, professor. O que que cada um desses carinhas ele vai fazer dentro do Microsoft Word? Vamos lá. O clique simples, ó, ele vai simplesmente alterar a posição do cursor. Ele vai simplesmente alterar a posição do cursor. Como assim, professor? Imagina que a frase, ó, você acabou de digitar um nome qualquer. Você acabou de digitar aqui a palavra Micael, certo? Você acabou de digitar a palavra Micael. O cursor vai estar piscando após Micael, certo? O cursor vai estar piscando. Se você der um clique aqui no meio da palavra Micael, o que que vai acontecer? Eu vou alterar a posição desse cursor. O cursor vai ficar piscando no meio de Micael, beleza? Então o clique simples, ele altera a posição do cursor. Beleza, professor. O clique duplo, o que que ele faz por sua vez, professor? Ele seleciona a palavra. E aí você pode encontrar ainda na questão, ó, seleciona a palavra e os espaços vazios que houverem até o próximo caractere. Como assim, professor? Imagina aqui, ó, que tem Micael. Micael, vamos imaginar um sobrenome aqui, Profissional. O cara é profissional, fi. Profissional, o cara digitou aqui, certo? E eu dei dois cliques sobre a palavra Micael. Ele vai selecionar Micael e esse espaço vazio que houver até esse próximo caractere aqui. Ele vai fazer essa seleção aqui. Com um clique triplo, ele vai simplesmente selecionar o tal do parágrafo. Beleza, professor. Show. Esse aqui é o universo do Microsoft. Esse carinha aqui é o tal do Microsoft. Agora, nós vamos falar do tal do LibreOffice Writer. Do tal do LibreOffice Writer. Porque aqui nós vamos ter o clique simples, nós vamos ter o clique duplo, nós vamos ter o clique triplo. Olha, ó, simples, duplo, triplo e quádruplo. Eita, professor, muda aqui o cenário, porque tu vai ter aqui, tu vai ter um clique quádruplo. Beleza, o clique simples vai ser idêntico ao do Microsoft Word, ou seja, altera a posição do cursor. Beleza, vamos botar aqui para você não confundir e organizar no seu caderno. Simples, idêntico, aqui duplo, né? Triplo e o quádruplo, quádruplo. Vamos aqui só organizar. O simples, idêntico ao da Microsoft Word, duplo também. O que é que nós vamos mudar? Quais serão aí as especificidades que a gente vai ter em relação ao clique triplo e ao clique quádruplo? Vamos colocá-los aqui, ó. Isso aqui, lembrando que neste momento a gente está falando do LibreOffice Writer. O clique triplo, ele vai selecionar o tal do período, certo? Ele vai fazer a seleção do
período. Ou ainda, como a banca pode chamar, ele vai fazer a seleção da frase, certo? Ele vai fazer a seleção da frase, do período. E o clique quádruplo, por sua vez, ele vai selecionar o tal do parágrafo. Ele vai selecionar o tal do parágrafo. Então tem essa diferença. Aí você pode estar se perguntando, professor, pode ter um parágrafo de um período só? Pode. Então o clique triplo, em casos excepcionais, pode ser utilizado para selecionar o parágrafo, desde que esse parágrafo tenha apenas um único período. E qual é a pontuação que finaliza o período? Isso aí tu vai precisar ver na ideia de português, beleza? Então esse foi o Bizu Cavernoso de hoje. E eu peço para você que ainda não deixou um like, você que é a instalação errada, que assiste os meus vídeos aqui no canal e não tem coragem de dar um like, vai reprovar o próximo concurso se não deixar o like aí. Vai reprovar por causa de uma questão de informática porque não deixou o like no canal para ajudar um amigo, beleza? Tranquilo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. E você já sabe, né? Ó, quer aprender sem soço? Vem pro Método Cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá meio de instalação errada, valeu!